aceita mais, e hoje a sociedade mesmo, ela aumentou muito o grau de exigência. A própria sociedade exige alguma coisa a mais. Qual é a exigência? Processo de resultados, uma tutela efetiva e eficaz. Não adianta só ser efetiva, ela precisa, na realidade do cidadão, produzir um resultado prático que efetivamente ele deseja. Tutela jurisdicional em tempo razoável. Todas as pesquisas que fizeram do Poder Judiciário criticam a morosidade do Poder Judiciário. E uma tutela jurisdicional justa. Isso é matéria que os constitucionalistas e processualistas hoje estão falando muito. Está todo mundo falando sobre isso. Aí vem algumas pesquisas, elas estão tratadas de maneira bem aleatória. Eu não estou indicando de onde foi tirado cada dado especificamente. Mas a primeira delas, que se fez no âmbito do Poder Judiciário, pelo próprio Poder Judiciário, pelos próprios magistrados, ela nasceu em 1992. Tem uma cartilhazinha ali numa dessas. Uma cartilha da Justiça, foi criada uma comissão nacional, da qual eu participei, em 1992. E aí, pegamos um juiz trabalhista, lá de Pernambuco, um outro juiz federal, um juiz estadual, e passamos essa pesquisa por um formulário que foi produzido no Rio Grande do Sul por pedagogos, para saber o que a população pensava de nós outros, juízes, advogados, promotores, operadores do direito. Não achou? Qualquer uma, ela deve estar dentro da... Se você puder dar uma olhada em todas elas, dá uma fuçada aí na minha... Pode, fique à vontade. E essa pesquisa, então... tem uma cartilha aqui, tem um colega que tem uma cartilha aqui. Se puder, obrigado. Então, essa cartilha, a primeira edição, saiu em 1992, dessa cartilha. E ela foi feita com base numa pesquisa, então, que foi distribuída para a população. Foram 3.700 formulários distribuídos no Brasil e voltava uma anotação das pessoas. Ela era muito simples, era só marcar um X. E algumas vezes você podia escrever alguma coisa, tinha espaço para escrever alguma coisa. Mas isso se você desejasse. Era para ser quantitativa só. Acabou sendo qualitativa porque muita gente escreveu alguma coisa interessante. E alguma das coisas interessantes, por exemplo, que se escreveu, um engraxate da minha cidade, de Curitiba, ele pegou e circulou. A pergunta era assim, se você tiver um problema, você procura quem? E aí tinha todas as justiças, né? Justiça estadual, justiça federal, justiça estadual, o juizado, na época ainda, na pesquisa, estava falando juizado de pequenas causas, que é o que a população conhecia, não dava para falar outra expressão, até acho que ficou tribunais de pequenas causas, uma coisa assim. E aí, a Defensoria Pública, a Constituição da República já estava vigendo, portanto, a Defensoria Pública, e aí foi. Aí o engraxate fez um círculo em volta do juiz, em volta da polícia, porque estava lá a polícia também, e fez assim, riscou e fez assim, desses dois eu quero distância. Né? E isso, para nós, depois na comissão, nós analisamos, conversamos também com os pedagogos que tinham participado, por que eles escreveram isso sobre o juiz? Por que eles escreveram isso sobre o juiz? E aí foi bem complicado, porque quando você vê aí o resultado das pesquisas, que dizem que a justiça civil é só para o rico, que a penal é só para o pobre, que desagrada 100% da população. Foi uma professora que escreveu isso, respondendo à pesquisa. Daí ela justificava assim, 50% quando sai a decisão, e os outros 50% porque veio muito tarde. Eu queria isso há muito tempo antes. Então ela justificou porque era 100% da... Apertei mal. Como é que eu faço para voltar, André? Bom, então, o que foi que se percebeu? Que o enfoque formal de acesso à justiça, não adianta ter as melhores leis do mundo, a Constituição da República ser a mais maravilhosa do mundo, receber prêmio da ONU pela promessa, se não se fizer a travessia entre o que é a promessa e o que é a realidade. Então isso ficou claro em todas essas pesquisas. E a verificação de que o acesso à justiça, ele tem que ser encarado segundo a perspectiva do cidadão, e não segundo a perspectiva do Estado. Muitas vezes o Estado ignora o cidadão, né? Não sabe o que o cidadão precisa, e, portanto, o acesso à justiça tem que ser analisado segundo a perspectiva do cidadão. Em relação à justiça penal, as pesquisas indicavam que para as penas graves não tinha lugar nas penitenciárias. Não mudou muito, né? Para as penas de médio potencial ofensivo, não tinha as casas de albergado. E para as penas pequenas, ninguém se interessava. Quem se interessa por penas pequenas? E aí o que acontecia? Prescreviam as penas pequenas. Nas médias a gente não tinha como atender aquelas exigências de ressocialização, reinserção social, todas aquelas promessas estampadas na Constituição.
E aí resultava a ideia, então, que normalmente ela ressalta em anos políticos, do movimento de lei e de ordem. Agravamento de pena, eliminação de prisão, eliminação de liberdades provisórias, prisão preventiva para todo mundo. Né? Então, essa foi uma análise, então, inicial, com base das pesquisas, que a gente pôde aferir. Anomia, segundo os sociólogos, é a ausência de observância do ordenamento jurídico oficial em determinado agrupamento social. Não se observa a lei do Estado naquele agrupamento. A lei que se observa é a lei própria daquele agrupamento social. O que a gente via inicialmente nas favelas, né? O Estado paralelo nas favelas. Algumas vezes o que acontece com esse Estado paralelo e que gera preocupação é porque acaba havendo um afastamento maior do Estado. Normalmente isso é encarado em relação ao Poder Executivo. O Poder Executivo não dá saúde, não dá segurança, não dá educação, e aí alguém vai ocupar esse espaço. E quem ocupa esse espaço algumas vezes é o traficante de drogas. E aí ele concentra o Poder Judiciário, julgando rápido, executando rápido. O Executivo está lá e o Legislativo está lá. A lei que prevalece é a lei do cão, a lei da favela, a lei nessa situação, então, que é chamada de anomia. A falta de acesso à justiça, ela colabora no âmbito do Poder Judiciário em relação a esse Estado paralelo. E gera lá para nós cidadãos, aquele sentimento de impotência e de ruptura do Estado de Direito, em que nós acabamos não mais procurando as autoridades. Né? Quando acontece algum crime pequeno, uma infração civil que não possa ser resolvida, ao invés de eu ir procurar o Estado, ou eu me conformo com isso, engulo o sapo, ou eu vou tentar fazer justiça com as próprias mãos. E aí isso gera condutas antissociais que vão repercutir lá na vara criminal dos juizados especiais ou na vara criminal tradicional. Ainda a anomia. Isso aí já tem algumas pesquisas já mais específicas em relação à questão do acúmulo de causas que nós temos a cada ano. Então, a FGV tem um levantamento que a cada ano nós não conseguimos julgar o número de processos que ingressam nos juízos brasileiros anualmente e, portanto, gera esse acúmulo. Há um levantamento também que o índice de desenvolvimento humano ele tem alguma relação com a ideia de anomia. O acesso à justiça, quanto menor o índice de desenvolvimento humano, maior a anomia. Ou seja, se as pessoas têm um índice de desenvolvimento humano maior, elas mais procuram o Estado. Se as pessoas não têm um índice de desenvolvimento humano grande, elas procuram resolver as questões por elas mesmas. Aí, novamente, está sendo lembrada a morosidade, o mau atendimento à população e a burocracia do sistema judiciário. Aqui a gente tem que pensar que desde 1984 o juizado de pequenas causas já foi um avanço, porque ele possibilitou para aquele cidadão pequeno, aquele cidadão humilde que tinha lá um probleminha, que levou o sapateiro na sapataria e não foi consertado, que a sua bicicleta foi danificada e antes você tinha que recomendar para ele, não, você tem que contratar um advogado, você tem que pagar as custas, você tem que... O que era um obstáculo para ele se socorrer do Poder Judiciário. A partir de 1984, com o juizado de pequenas causas, 95, com os juizados especiais cíveis e criminais, 2001, com os juizados especiais federais, percebe-se nitidamente que a justiça abre, ou pelo menos tenta abrir as suas portas para o cidadão comum. Por evidente que juizados especiais estaduais e juizados especiais federais têm as suas peculiaridades, cada um deles foi criado com um objetivo específico, né? O juizado estadual sempre com o objetivo de encontrar a coordenação dos interesses privados e a pacificação. O juizado federal, na origem, ainda antes da emenda, na discussão, já se falava em resolver questões de menor valor, independente da complexidade, e desafogar a justiça federal tradicional, alcançando efetividade